Olá, olá pessoal, boa noite. Muito bem-vindos todos por uma conversa boa hoje, uma conversa gostosa. Esperar aqui um pouco para as pessoas entrarem. Tudo bem com vocês? Tudo muito bem? Bem-vindo aí, Renan. Bem-vinda. Tudo bom? Chamar aí, porque de domingo eu não tô acostumada a falar, né? Mas vai ser uma conversa bem bacana com a professora Fernanda Tresmonde também, doutora Fernanda Tresmonde. Vamos conversar um pouco sobre o mundo da botânica aí. Fernanda chegou, né, Fernanda? Avisa aí um pouco o povo para entrar. Esperando um pouquinho, né? Opa, já vou aceitar aqui a Fernanda. Já aceitei aí, Fê. Opa, oi. Cheguei. Oiê. E aí? Mandei aqui pro povo, que eu não tô acostumada a entrar esse horário, né? É, E aí, mas é uma conversa de amigas, né? De botânicas. Que faz tempo, hein, Fernanda? Eu tava pensando hoje, nossa, como passa rápido, né? eu estava pensando hoje. Olá, Derslane, bem-vinda. Oi, Lutz, Isabela. Isabelle, bem, todas bem-vindas aí. Faz tempo, né? Eu tava pensando, eu falei, quando que foi? 2004? Que a gente se conheceu? Eu acho que foi, né? 2004. 2004, Por aí gente. você vê como que eu sou novinha. Fiz 20 anos agora. É. Ah, isso é. Eu acho que para quem tá chegando agora, assim, quem vai ver depois e tudo, acho que o mais importante, assim, ao longo da trajetória é fazer amizades ao longo do caminho, né? Olha lá, uma amigona entrou aí, a Cíntia também, do time Oi, Cíntia. que eu conheci aqui pela internet, mas hoje vamos falar com a Fernanda, né? Vou fazer aquela. Oi, Lari. Oi, Lari. Oi, a Lari de Botucatu? Oi, Lari, tudo bom? Esse povo de Botucatu, olha lá, professor. É, saudade. Outro cantor vai de guerra. Botucatu. Então, assim, para quem está chegando agora, né, vou falar um pouco da Fernanda. Quem que é a Fernanda, né, Fernanda? Você é bióloga. Você viu que agora o Instagram, olha lá, o Instagram, ó, entrou o pai, entrou a família, né? A tia Irene vai entrar. Meu aluno, o Gu, tá aí também. A Tirene muito provavelmente vai entrar. Seu Valdir entrou, tá a família aí. Olha lá, Botucatá, olha lá. Você viu, antes de te apresentar, Fernanda, que agora tem umas modernidades muito bonitas no Instagram, que você viu que tem um coraçãozinho embaixo do que a Lari escreveu? Você vai lá e Aham. curte, ó. Você vai lá e curte, ó. Ah, que chique. Não sabia ainda disso, né? Eu aprendo muito com meus alunos também, viu? Muito bom, né? Muito bom aprender assim. Então, daí a Fernanda fez biologia, né, Fernanda, lá na Fundação Que Nem Eu, Fundação Fundação Santo Butantan, André, né? André, Filhas essa do ABC. Fundação Que Nem Eu, como se todo mundo soubesse, né? E depois ela fez o mestrado lá no Instituto de Botânica, né, no falecido extinto Instituto de Botânica, né, que dá a tristeza falar isso. E depois ela foi lá para Botucatu fazer o doutorado, né? É isso que a gente tá brincando, né? E aí a professora, facilitadora de oficinas botânicas, aí desde quando, Fê? Quando que começou aí? Quando? Então, eu vou contar toda a história, né? Para dar uma resumida na minha vida. Vai, não precisa resumir, não, vai falando aí. O botânico foi quem me colocou mesmo em contato com a biologia, né? A gente fazia faculdade, o nosso curso de faculdade foram 5 anos, porque foi licenciatura e bacharelado. Sim. Lembro.
E aí foi licenciatura e bacharelado. Quando eu estava no terceiro ano, eu falei, agora eu vou buscar uma área que eu queira, porque eu entrei na faculdade naquela época, né? Acho que era a época daquela novela do Clone, sabe? Aí eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada à genética. Eu entrei na biologia achando que eu fosse trabalhar com síndrome de Down, mas voltado para a área genética. Daí, quando eu fui vendo, não tinha muito a ver, assim, o que eu queria. Eu não sei se a professora também não estimulou a gente. Ela meio que, acho que estava ali dando aula de outra área, sabe? Apesar de lá na Fundação ser concurso, às vezes os professores pegavam a grade de outros, né? O que estava vago e acabava dando. Então, ela desestimulou, assim, a gente com essa questão da genética. E aí eu fui buscando outras áreas que eu gostava. Embora a professora de botânica também não fosse. Para você ver como o amor era tão grande, né? Não precisa falar essa parte. Nada a declarar. Aí eu comecei, fui fazer estágio em análises clínicas com uma amiga minha, até que eu encontrei ela recentemente, a Vivi, me levou para fazer estágio no hospital que ela fazia. E eu não gostei, porque eu gostei. Até a página 10 eu gostei. Ia lá, fazia as análises, pegava, coletava. Já pegava o sangue ou a urina coletada e colocava nos aparelhos, fazia as análises, analisava e assinava o laudo e mandava para internação. Essa parte era legal. Só que conforme eu fui aprendendo, e tem alguém querendo participar da live aqui, vem cá, Si. Dá um oi pra galera. Vem, meu ursinho. Oi. Oi, Ceci, saudade de você, Piolho. Então, mãe, quando você terminar... Depois, filha, deixa eu terminar. Será que você podia esquentar a água da água quente pra ferver? Porque eu quero pôr as pedrinhas assim. Tá bom, põe. Ela tá aprendendo a energizar pedras. Aí, deixa eu pôr, tá, amor? Aí, pedras. Essas coisas que eu faço, eu vou chegar lá. Aí... E aí fui para análises clínicas, gostei, mas aí as enfermeiras falaram: agora você já está pronta para subir para internação. Só que quando eu fui subir para internação, aquele cenário assim foi muito pesado para mim, eu não voltei mais, né? Aí fui fazer estágio na escola de meio ambiente. Eu acho que é importante também falar como é que foi essa trajetória, né, Andréia? Porque eu trabalhei para pagar minha faculdade, né? Então, como você fala também para estudantes de biologia, né? A gente às vezes fica achando que a faculdade já vai resolver a nossa questão. E na biologia é um trajeto, né? Então, até você achar a sua área e tudo. Então, eu trabalhava para pagar minha faculdade, estudava à noite. E a gente lá na Fundação Santo André tem aula, não sei se ainda tem, mas tinha aula aos sábados para completar a carga, a grade curricular. É verdade. Então, eu trabalhava de sábado de manhã ou de domingo de manhã. Oi? Você estudou à noite, né? Eu Você estudava estudou à noite. à noite. Né? Estudava à noite. Eu estudei de manhã. E no sábado à a gente tarde. tinha aula de sábado. Só que você tinha aula no sábado de manhã, né? Sim. E vocês tinham Eu tinha aula no sábado à tarde. Foi bem puxado, assim. Foi uma fase bastante. Não sei se eu tivesse filho, se eu ia dar conta de fazer isso, assim. E aí, fui fazer estágio na escola de ecologia, também finada, daqui de São Caetano, que era próxima, todos os domingos eu fazia estágio lá. Só que eu não gostei, não era porque era com animal, não. Eu não gostei porque a gente tinha que ficar limpando o recinto. Eles colocavam os estagiários para limpar recinto. Então a gente não aprendia basicamente nada da vida do animal, a gente não aprendia como é que era para serem feitas Por que a gente estava picando determinado alimento para um animal? A gente só tinha que picar, ainda mais porque era no domingo, e aí fiquei defasada com isso. Mas eu sempre gostei muito do meio ambiente, eu sempre tive essa vontade enorme de contribuir para a preservação da natureza, sempre foi uma coisa assim. E eu ia no Jardim Botânico passear e pensava, meu Deus, deve ser uma coisa maravilhosa você poder trabalhar num lugar desse.
E aí uma outra amiga minha que era da faculdade também, a Érica, ela falou pra mim, eu tô fazendo estágio lá com o Chu. Ela tava na fisiologia. Ela falou assim, eu tô fazendo estágio com o Chu, você pode ver algum estágio lá no Botânico. Aí eu fui, deu certo com a Denise, né? Uhum. Que estava dentro da linha da ecologia, a gente começou a trabalhar com poluição atmosférica. Eu comecei a trabalhar com a pitangueira, que foi a minha primeira planta de estudo. E aí eu conheci a Andrea, que foi, tipo, minha orientadora para a vida. Eu sempre falo isso, assim, porque a Andrea que me instruía no laboratório, até a nossa orientadora sabe disso, ela sempre falava assim, precisar de laboratório é com a Andrea, porque eu no laboratório sou uma ótima cantora, né, tipo, ela pedinhas assim. Então, a Andrea sempre me ajudou muito, muito mesmo com relação a isso. E aí fui aprendendo, fui indo, fui gostando, amando. Plantas é um universo maravilhoso. E células, né, Andrea? Olhar aquelas lâminas no microscópio, ai, que saudade. Bacana. O bacana nosso, que no começo, né, quem tá chegando agora, a Fernanda tá falando da biologia, né? Biologia é um mundo tão extenso, é tanta coisa, tanta possibilidade, até você poder se encontrar, né, que você gosta mesmo, né, já que você vai trabalhar, tá picotando um pouco. Quem que tá Agora picotando? Eu? voltou. Você tá picotando um pouco, Fê. Mesmo? Deixa eu Mas, tentar colocar aqui a minha outra rede. Peraí, eu tenho duas. e aí a gente fazia anatomia, mas não era aquela anatomia descritiva, sabe? Era anatomia ecológica. Que você, além de saber o que que a planta, como a planta é constituída, o que que ela alterava entre as diferentes variáveis ambientais de estresse, né? E, Fernanda, agora eu acho que você sumiu. Agora você deu uma. Ó, você caiu, a Fernanda caiu. Então, daqui a pouco ela entra aí e fala. Então, essa é a nossa trajetória. A nossa trajetória é que a gente trabalhava com anatomia ecológica. E acho que isso é. Tá vendo, Cíntia? É. Você viu a caminhada toda que ela fez, né? Essa de ir lá para o laboratório, depois ir para o pessoal lá da zoologia, ó, ela está entrando aqui. E depois até achar na anatomia, na botânica em geral, na ecologia, né? Que foi o que a gente acabou aparecendo, né? Agora você voltou, Fê. Vamos ver. Tá funcionando? Tá me vendo direito? É, às vezes parecem uns pixels assim, mas tá indo, né? Bom, Fala se oi pra começar a cortar, você me fala Roberta, que daí eu vou pronto, pra Roberta. sala. Bem. Hum? Se cortar, você me fala que eu vou pra sala. O que é depressão? Eu não entendi. Tá cortando, né? Picota, mas o Tá áudio cortando está um bom. pouquinho. Eu acho que eu vou Ó, ter que ir pra sala, mas então. vem pra sala. Tá bom, vamos lá. Não, mas é que eu estava falando da anatomia ecológica, que é diferente da anatomia descritiva, né? Que a gente acredita que vai fazer isso sempre na, na biologia, para falar a verdade, né? É. É que a luz aqui não Então, é e boa. aí? E aí você se encontrou lá, me encontrou faz quase 20 anos. Aí te encontrei faz quase 28 anos. Fomos estudando a poluição atmosférica, né? Eu lembro de ter feito o mestrado e depois, na verdade, assim, eu fiz duas iniciações científicas. Vou me ajeitar, gente, peraí. Isso, vai, ajeita aí. Eu Ajeita aí. fiz duas iniciações científicas, né? Aí fiz um técnico, que era uma bolsa de técnico da FAPESP. E aí prestei o mestrado. Na primeira vez eu não passei, porque eu ainda trabalhava. E não era que eu trabalhava. Eu fazia o técnico e eu tinha que ficar cuidando das plantas. Era um projeto que estava sendo implementado, então a gente trabalhava muito, lembra?
A gente trabalhava bastante, inclusive de sábado. Não sobrava tempo para estudar para o mestrado. Uhum. Daí, na segunda vez, no segunda prova, eu fui morar no alojamento, comecei a morar lá. E aí me deu bastante tempo para eu conseguir estudar. Estudava o Uhum. tempo inteiro da minha vida, né? Foi uma determinação, assim, que eu impus para mim. Falei, vou fazer, fiz. E aí foi super legal. Consegui, entrei no mestrado. Aí, quando eu defendi, eu tive essa vontade de... Foi meio sofrido, né? Porque mudança nunca é muito bom, mas... Aí eu tive essa vontade de trabalhar com a parte mais natural, assim, da botânica, né? Aquela coisa de ficar estudando os poluentes, assim. Eu queria entender outros processos que tivessem na natureza. E aí fui com a doutora Silvia Rodrigues Machado e fiz o doutorado com estruturas secretoras em plantas, né? E Sim, essas estruturas... Oi? Lá em Botucatão. Lá em Saiu daqui. Botucatu, na Unesp de Botucatu, é. E aí, com cerrado e floresta estacional semidecídua. E aí fomos fazendo, né? Esse estudo foi bem legal, foi com a família do café, que é a Rubiácea. E aí a Uhum. gente estudou mais, eu estudei, comecei com 21, mas consegui terminar com 17 espécies no doutorado. E foi bem legal, assim, sabe? Foi bem trabalhoso. No final do doutorado eu engravidei. E E aí aí? nasceu a tese e nasceu a Cici, esta. Nasceu a Ceci, né? É. E aí começou a minha busca pelo mercado de trabalho mesmo, né? Porque a pós-graduação ela tem uma instabilidade financeira, né? A gente tem sempre que estar esperando bolsa e por causa de bolsa você fica intervalos, né? Você fica intervalos sem recurso, né? E eu tinha uma filha para criar. Aí foi quando, ai gente, o celular tá escutando. Oi? Escorregando. Mas você sabe que quando a gente fazia, né? A gente ainda tinha a esperança que tinha bolsa, que tinha um investimento, que nem quando você falou do projeto que trabalhou para caramba, que era o mestrado da Fernanda, era o meu doutorado, né? A gente trabalhou É, num projeto bem grande, que eram umas análises todas amarradinhas, sabe? Anatomia, fisiologia e bioquímica. Então, era uma coisa é o muito que a bacana gente e a gente chama tinha. de E a gente projeto tinha. temático, né, Andrea? Um projeto temático é um projeto bem grande, assim, que vem com mais recurso A e gente tinha várias áreas. A dinheiro, gente... a gente podia comprar reagente, a gente podia comprar tudo, né? A gente conseguia É, fazer, por exemplo, que nem quem está entrando agora e tudo né, nessa parte de, de botânica, mas de anatomia. Por exemplo, o mestrado da Fernanda, a Fernanda conseguiu fazer no mestrado o que eu só tinha conseguido fazer no doutorado, né? é. E todas aquelas análises, todas, né? Então era bem. A gente Porque pegou também essa você tinha parte verba de boa do bancada dinheiro. e você trazia os produtos com as suas verbas de bancada, né? Porque para a gente fazer certos testes histoquímicos, quando a gente vê bonito assim, ai, reage determinada substância em tal célula, às vezes a gente tem que usar uns testes que são caros, né, Andréia? E aí, com a verba de bancada que a Andréia tinha do doutorado dela, eu fazia as minhas análises do mestrado também, até porque senão a gente perde o produto, né? Tem uma viabilidade do produto. A gente perde mesmo, né? Então não é brincadeira o tanto de trabalho que a gente tem que fazer e correr atrás. E agora imagina esse momento que a gente está vivendo, né? Todos nós estamos vivendo, que não tem investimento nenhum, não tem nada, né? Disso. E É. você tinha uma, uma baita de uma responsabilidade, né, para fazer isso tudo. É difícil você pensar em fazer isso, porque o prazo continua, né? É sempre Sim. muita pressão, né? Por causa de prazo, muitos prazos curtos, com entrega de relatório, com apresentação de trabalho em congresso, viagens que você tem que fazer. E aí, se você não faz direito, é melhor você nem fazer. E aí foi isso que aconteceu comigo. Quando eu terminei o doutorado, a minha orientadora me chamou para ir para o pós-doc. Uhum.
Aí eu falei pra ela, ai, Silvia, meu pai tava doente na época, né? Minha filha tinha acabado de nascer. Eu falei, olha, se eu for para um pós-doc agora, eu vou dar um tiro no meu pé, porque eu não vou fazer nada direito. E eu sabia que se eu não fizesse um pós-doc direito, não adiantaria. E aí foram aparecendo outras coisas, né? Foi aparecendo o concurso da prefeitura que me chamou, que eu acho super gostoso de trabalhar com o público da EJA, né? Depois de passar do turbilhão maior, assim, de problemas pessoais, eu fui chamada, saiu no dia do meu aniversário me convocando, então foi um Presentão, né? presente mesmo. Presentão, presentão. No E doutorado também, vamos falar que a gente viajou para fora? Que eu tinha esquecido, vamos, lembrei agora, né? foi, esses tantos agora, né? A gente levou o nosso trabalho para fora, a gente levou lá para o sul da Alemanha num congresso de microscopia, É, né? Olha que bacana, a gente conseguiu levar o nosso trabalho, né? foi. A gente submeteu, aí Congelou. vai para uma aprovação, né? Oi? Uhum. Você tinha congelado. Eu acho que não pode ficar se mexendo, né? Deixa eu tentar Deixa colocar eu ver aqui. aqui. A gente submete, né, um resumo do seu trabalho, e aí uma banca analisa. Ai, gente, tá complicado. Aí uma banca analisa Aham. e. Peraí. Ah, obrigada. Ela tá me ajudando a apoiar Tá num legal. vaso de babosa aqui. Pronto, agora. Agora Então, vai. aí É. a gente submete o trabalho com um resumo de uma parte do que a gente está fazendo, e aí é aprovado ou não, se o trabalho estiver condizente com o escopo do que vai ser apresentado, né? E foi muito legal, porque eu lembro a gente chegando naquele congresso, né, Andréia? Eu fazia tanto corte seriado você mostra, né? Mais ou menos, assim, você corta a mão livre, né? Mas pode ser Uhum. corte seriado à mão livre Sim. também. Então, você vê a sequência do órgão, como ele é formado, né? O que está acontecendo na sequência, célula a célula, praticamente. Ceci, assim não, filha, você tem que ficar assim para não atrapalhar a mamãe, tá bom? Aí, quando a gente chega lá, você lembra, André, aquela tecnologia, eu não vou saber o nome, que eles reconstituíam toda a planta a partir de uma tecnologia de computador. E a gente aqui, tupiniquim, cortando, vai Nossa, é montando lâmina de verdade. 17. Eles fizeram aqui o desenvolvimento mesmo da folha, lembra? Que estava num bloquinho e eles ficavam filmando. E aí já eram os cortes a laser. Nossa, a gente ficou assim, nossa, como a gente está atrasado nisso, né? Eu acho que nem tinha esse tipo de microscopia aqui no Brasil. Que tinha aqui era Não ainda tinha. focal, né? Era confocal, não é? Nem era aquela lá. Acho que era sheet light, que era do laser que cortava. A gente ficou besta, né? Foi. E Eu tudo em pensei, nossa, o inglês que que lá, eu tô né? fazendo? Em inglês, né? Em 6 meses eu terminava, né? O doutorado inteiro. Verdade, porque você coloca lá e o negócio corta tudo para você, né? E vê direitinho, Então, né? assim, o que eu tenho de conselho, assim, se eu tiver que pensar em um conselho para quem está pensando Uhum. fazer mestrado e doutorado, é assim: se organize, né? Tente programar a sua vida para que você consiga se dedicar àquilo, especificamente àquela pesquisa, porque demanda. É muito prazeroso, mas você tem que estar organizado para conseguir fazer só aquilo na sua vida. Se organize financeiramente também, porque você não vai conseguir juntar dinheiro durante um mestrado ou um doutorado, né? E procure sempre uma universidade pública, porque a universidade pública, as instituições públicas de pesquisa são onde acontecem pesquisas de qualidade. Por mais que as unis aí da vida, né, as universidades particulares que tentem fazer, façam com boa qualidade, né? O recurso ainda tem que ser feito, ainda vem, né? Os grandes pesquisadores, as orientações, os bons grupos de pesquisa ainda estão dentro da universidade pública. E por isso é tão importante a gente lutar pela manutenção da qualidade da universidade pública e da verba, né? Da manutenção, da destinação da verba para esse tipo de educação.
porque é o que ainda tem de qualidade no nosso país, em termos de educação pública, é o nível superior, então a gente tem que lutar por isso, né? Não é brincadeira, a gente que viveu isso aí e fazer parcerias ainda com outros institutos. O pessoal de fora gosta muito, né? Eles são extremamente acessíveis. Eu fiz fora também uma parte do meu. E assim, vale a pena você defender a universidade pública, fazer na universidade pública e tentar parceria fora, né, também. É, A gente está a gente tá afastada um pouco, né, Fernanda, do mundo acadêmico. Então, eu, pelo menos hoje em dia, não tenho muita ideia de como é que está funcionando isso na prática, para falar a verdade, né? agora, CNPq também, né, foi cortada uma cota. Assim, tá estreitando cada vez mais, né? Tá estreitando cada vez mais, cada vez tá ficando mais difícil, uma necessidade, assim, de uma competição. Você está falando isso que ela é da engenharia, né? Uhum. E então, assim, a gente conseguia muito dinheiro também FAPESP, né, Fê? Conseguia FAPESP. CNPq vinha, mas assim, a FAPESP é que dava todo o suporte para a gente fazer as coletas mesmo. Porque imagina, Fernanda, né, Fernanda? Você tá lá em Botucatu, você tem um monte de lugares para coletar, você precisa coletar, então Eu você tinha acho precisa. que umas 6 áreas, né, que eu tinha que visitar mensalmente. Era uma semana do mês totalmente dedicada para coleta e observação, assim. Sim, sim. E aí você precisa de carro, você precisa de a gasolina, você precisa de diária para as pessoas que estão junto do projeto, né? Porque, por incrível que pareça, É, as pessoas comem também, né, Fê? As pessoas comem, é, trabalham, precisam de tudo isso. Tem que ter essa manutenção, né? Não é brincadeira fazer um negócio desse. Tem um que ir atrás. material, né, que pode parecer simples, mas é uma lanterna, é um repelente, é uma tesoura de poda, o formol para você fixar, porque senão você perde todo o seu material, então você precisa dos fixadores, que são caros, nem que for para deixar encostado, só para começar, só para você ir lá e fazer a primeira parte da sua pesquisa, existe um custo, né? A gente sempre brincou que a botânica é a prima pobre da biologia, né? Assim, a gente. A Então, por botânica. isso, tem muitos botânicos que são muito bons, assim. Tem muitos botânicos que eu vejo hoje aqui nas redes sociais e que estão colocando conteúdos que são riquíssimos, né? Porque a gente chega num nível, assim, de ter que estudar muito para passar por uma seleção de bolsa, que você tem que ter um diferencial no currículo. Então, você sempre está se testando mais, né? Produzindo mais, fazendo mais. Então, os botânicos, via de regra, são tudo nerd bom, assim, né? São uma galera muito inteligente mesmo, assim, que eu tiro o chapéu mesmo. Eu vejo, é muito conhecimento. Sem contar que a botânica é uma área enorme, né? Que se subdivide Sim, em a várias botânica é áreas. grande por si só, né? E agora alguns estão saindo e estão vindo para cá para fazer a parte de divulgação científica, né? Porque aí também é o que é, né? Verdade. É isso E o bom aí. disso, né, que a Andrea é uma pioneira, né? Eu acho lindo esse trabalho da Andrea, que por conta dessa correria do meu dia a dia, né, porque eu dou aula em 2 lugares, né, e eu trabalho também atendendo com plantas medicinais, especialmente mulheres, mas agora eu já comecei a atender homens. Ai, que da Ah, hora. que bacana, né? Mas o meu foco maior é mulheres, né? A gente vai falar disso depois, talvez. Uhum. Mas eu não consegui acompanhar esse trabalho maravilhoso da Andrea, que a gente começou em 2018, né, Andrea? Quando a gente foi fazer 19, 19? Não, foi em 19. 2018. Final de. Não, 19, verdade, 19. Eu fico perdida com a pandemia. E aí, Ainda tá na pandemia, né? a Ainda ficou pandemia mais deu um que. gap assim na minha mente, aí eu fico, sei, sabe? É verdade, porque a Fernanda ela já fazia as oficinas botânicas no Sesc, né, Fê? Eu comecei em 2015. Em agosto de 2015, eu fiz a minha primeira oficina com plantas medicinais, voltada para o tratamento da mulher. Então, dentro de uma área que a gente chama de ginecologia natural.
Uhum, sim. E aí a Andrea começou a trabalhar com isso mais pra frente, né? Com essa. Ai, que linda! Ai, Mari. Trouxe muito É orgulho para nossa verdade. família. Ai, obrigada, Mari. Você também é muito um motivo de muito orgulho para mim, minha linda. E a gente. E aí, nessa, né? Aí eu peguei, ah, E aí, nessa, a gente se falando, né? Pode falar, André? Tava dando não é uma porque tinha bugada. picotado, eu não tinha escutado o que você falou. Assim, eu comecei a fazer essas oficinas quando foi em agosto de 2015, né? E isso abriu foi porque foi assim, a oficina, ela mostrou uma possibilidade de levar o conhecimento científico para o público, do senso comum, né, para a sociedade. E isso faz muita falta na academia. Na Unesp, como quando a gente fez o mestrado, o doutorado e tal, dentro do Instituto de Pesquisa, a gente não tinha tanto essa preocupação. Quer dizer, o Instituto não tinha tanto essa preocupação, né, André? De levar para a sociedade. A gente sempre tinha. Eu lembro de um amigo nosso, um colega, que chegou e saiu, assim, que era um aluno que foi da Solange, e que ele ficava se perguntando, meu, mas para que que eu vou ficar cortando um monte de célula aqui de tecido e ficar olhando célula? Qual que é o... A gente falava para ele, não, isso baseia as políticas públicas, isso faz parte do conhecimento. Se a gente tentou convencer ele, mas não rolou um convencimento, porque ele não via realmente uma aplicação no cotidiano das pessoas de imediato, e realmente não tem. Então, a gente consegue levar esse conhecimento hoje para as pessoas porque a gente estudou muito tempo, né, Andréia? É verdade. Então, agora, a gente consegue traduzir isso numa linguagem que é um pouco mais popular, Sim. com certas dificuldades em alguns momentos, né? A gente tem a liberdade poética para poder falar do jeito mais fácil possível para as pessoas entenderem o porquê que tem que estudar. E a gente que é botânica, a gente fica muito aflita em, de repente, perceber que as pessoas não sabem qual que é a diferença entre um eucalipto e um pinheiro, né? Porque isso faz toda a diferença para a nossa qualidade de vida, isso faz toda a diferença para a nossa manutenção de tudo, né? É o que a gente sempre falou, acho que toda live que eu fiz com a Andrea, na época de pandemia que eu fiz bastante, a gente falava isso. As plantas são aqueles seres vivos que estruturam a vida no planeta. Se eu tiver Uhum. pouca planta, vai ter vida, pouca vida. Se eu tiver muitas espécies, né, muita diversidade de plantas, vai ter mais vida, vai ter muita vida. E aí o ser humano acha, ah, mas se eu existir aqui, tá ótimo. Mas não é assim. É para o lucro, é para qualidade de vida, é para investigação de fármacos. Então, são praticamente todos os recursos para a estruturação de uma cadeia alimentar, para a qualidade de vida que a gente tem no planeta. E aí, essa questão da de poder trazer a divulgação do conhecimento científico através das redes sociais foi a sacada que a Andrea teve, porque eu sou a pângua das redes sociais. Eu tento entendeu? Então, vocês estão vendo que eu tô aqui, né, tentando equilibrar o celular, minha internet tá falhando. Eu tento, juro que eu sei da importância, mas ainda não cheguei no nível Andréia de ser, né? Até porque ela sempre me orientou e tá lá à frente aí, iluminando meu caminho sempre. Não, mas o mais importante de falar disso tudo, né? Porque assim, esse mês é mês de aniversário aqui de biodiversidade. Foi aniversário da Fernanda, 5/5, né? Que a gente deu sempre. Então, assim, eu quero fazer essas comemorações todas, porque o que a gente fez nas oficinas aqui no Ibirapuera, né? Aqui no Ibirapuera, que eu estou aqui do lado, né? O que a gente fez, o que a gente conseguiu de levar de um monte de gente, de tudo quanto era idade, né, Fê? Gente de tudo quanto idade foi feliz da vida lá assistir, participar, de tudo quanto é jeito. Aí, quando as coisas começaram dando certo, chegou a pandemia. E aí a gente veio para cá, para o online. E ela tá falando, né, que eu aqui tenho um pouco mais de domínio no negócio, né? Um pouquinho mais de domínio,
mais ou menos, né? A gente vai treinando, mais ou menos. E aí, mas em decorrência do nosso trabalho, eu contei, acho, Fernanda, acho que ficou salva umas 9 lives que a gente fez, de aula mesmo, explicando. E que tá lá Desde disponível no YouTube, no @biodiversidade infatias no YouTube. Também no canal que ela tem, tá tudo lá. Fala sobre cúrcuma, a importância de conservação, estágio de sucessão de plantas, ensino de botânica, tem muita coisa lá. Sim, tem muita coisa. E aí a gente começou a ser notada, tanto que chamaram a gente para fazer lá o projeto de extensão da Unesp, né? Foi. Então é um trabalho Parceria com a sério, FUNESP, né? pessoas sérias, né? Então é verdade, assim, a gente ensinou na raça, a gente. Ó, uma coisa que eu falo assim, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu não conseguia falar em frente ao vídeo, eu entrava em desespero. Eu não conseguia de jeito nenhum abrir e falar. Era uma coisa horrorosa. Tanto que quem for ver as primeiras lives assim, releva, porque estava muito ruim. Eu senti vergonha, de medo. E é que as coisas vão. Você vai criando um. Né? Da aula não tem problema nenhum, né, Fernanda? Não tem problema. É. Falar para uma banca não tem problema, mas chegar aqui é um problemão, né? É estranho você não saber quem tá fazendo, né? Quem tá vendo do outro lado, né? Tipo, você não tem a reação imediata da outra pessoa, a não ser o like, então deixe seu like. Mas tá gostando, tá indo. Tanto que a gente fez lives em vários horários também. E às vezes ficava só eu e ela falando. Não tinha mais ninguém escutando, né? E a gente sempre fez muito, que nem eu falei na aula de quinta-feira lá. Sempre com roteiro, começo, meio e fim. Eram não, aulas mesmo. Estão lá. Se você que não quiser ver aqui no Instagram, dá para ver no YouTube, que é melhor, né? Que aí você vai parando, que são lives de 1 hora, né? Então você vai parando e vai anotando. E aula mesmo, de uso de plantas medicinais, importância. A gente falou de preservação, conservação, todas essas coisas, né, Fê? E hoje virou, né? Tem até os cursos aqui. Fiz curso, fiz imersão, tem aula toda quinta-feira. De terça-feira agora, Fernando, não sei se você tá vendo, que você trabalha muito. Eu fiz um bem assim, fala, Andréia, dúvidas de anatomia vegetal, eu abro a câmera e quem quiser e tiro dúvida da pessoa, de terça-feira. Terça-noite eu tô na escola, por isso que não deu pra fazer, né? Mas terça-noite eu dou Porque aula. é uma vidona, né? É uma vidona cheia de coisas aí para fazer, né? O professor trabalha bastante, né? Falando do seu trabalho do Fêmea Flora. E aí, quando eu fui fazer essas oficinas, né? Eu comecei a fazer as oficinas. E aí a gente criou um grupo, eu e uma amiga minha que fazia junto comigo, que era a Sabrina Latanzio, né? E aí a gente criou o Herbolarias. O Herbolarias deu origem a um grupo que existe até hoje no Facebook, que é um grupo fechado só para mulheres, porque a gente trabalha com a questão da ginecologia natural. Depois disso, né, ficou o Herbolarias como um grupo, assim, para ser um espaço mesmo de troca, principalmente entre as mulheres. Não é um lugar para eu ficar postando conteúdo, né? Porque nas rodas de conversa, eu percebo muito, assim, e agora vou voltar no segundo semestre, num espaço aqui em Santo André, super legal, mas super legal, super acolhedor. Depois eu divulgo para vocês com as datas certinhas, que a gente ainda está elaborando, né? As rodas de conversa. Então, quando você coloca mulheres para conversar, as mulheres querem conversar. Elas têm um monte de informação para passar entre elas, sabe? E esse espaço era esse espaço do Herbolarias, né? Que é esse grupo fechado no YouTube, no Facebook. Ele é justamente isso. Agora que eu vou escrever o nome dele. Tá. Herbolarias com H. Ginecologia natural. Então, ele é esse espaço para trocas entre mulheres. Tipo, ai, nossa, tô sentindo cólica menstrual, minha menstruação vem cheia de coágulo. E aí as mulheres entre elas trocam e eu modero, né? Porque às vezes tem mulher que fala assim, ah, então vai tomar chá de arruda. Aí você fala, mulher, vai morrer, né? Tá aqui no grupo, não posso deixar também.
E aí, com os atendimentos, com as rodas, com herbolárias e com o trabalho que eu vinha desenvolvendo, eu comecei a atender, né? E na pandemia eu legalizei o atendimento online, porque ficou muito mais prático. Hoje em dia, mesmo as pessoas que eu atendo não querem que eu tenha um consultório, porque esses atendimentos, né, eu sou... Então, juntamente com o mestrado, o doutorado, eu também fui sempre me especializando em fitoterapia, que é o quê? O uso das plantas fitoterápicas, né? São já estudadas, bem conceituadas em relação à quantidade, efeitos, para que a gente possa utilizar dentro do organismo humano. E aí, utilizar com viés para tratar essas doenças ginecológicas, que, via de regra, quando você apresenta alguma doença ginecológica, você vai no consultório, a ginecologista pede lá uns exames para você e te dá o hormônio e uma pomada. Então, se você tem síndrome do ovário policístico, você vai tomar hormônio. Se você tem endometriose, vai ser hormônio. Se você tem dificuldade de engravidar, hormônio. Se você não quer engravidar, hormônio. E tudo isso com educação, olhando para os nossos hábitos, olhando para as nossas emoções, entendendo o nosso organismo. E com as plantas medicinais especialmente, a gente consegue. Inclusive, nessa época, né, Andréia, a gente fez um teste, né? Que você estava entrando na menopausa, lembra disso? Sim. Continuo. Continuo com as mesmas coisas. Quando alguém me pergunta, eu falei que eu fiz os exames todos com a minha ginecologista, tudo, mas assim, quem me medicou foi você. Hoje mesmo, no grupo das mulheres que eu faço parte lá, das empreendedoras, né? Que uma das moças lá pediu uma indicação de uma pessoa para fertilidade. Daí eu botei teu nome lá, botei Obrigada. seus contatos. Espero que ela entre em contato, porque assim é uma coisa que eu faço que eu uso, né? Com E que dá essa. retorno, e que é imediato, e que é natural, e que te ajuda a olhar para o que está acontecendo com você, né? Para entender o seu corpo, porque o hormônio ele vai nivelar, né? E aí, graças a Deus, assim, os atendimentos eles têm vindo de indicações. Eu não tenho conseguido postar mesmo informações assim, já tem bastante coisa no Herbolarias, já tem bastante coisa no meu Instagram, que é o Fêmea Flora, né? Vocês estão vendo aqui. Então, tem vídeos, tem informações, né? Tem entrevistas minhas, tem podcasts, se digitar no Google também, acho bastante coisa, que outras pessoas me chamam para fazer live de vez em quando, ou dar alguma entrevista, e é bem legal. Mas eu não estou conseguindo ter essa regularidade para esse engajamento, não, de ficar postando, né? Porque, graças a Deus, a coisa tá indo num ritmo que eu não estou conseguindo mesmo, assim. Eu vou me organizar para isso, pretendo um dia conseguir. Né? Mas bem legal, porque é uma outra possibilidade. Então, você consegue trabalhar na botânica, né? Porque eu acho que isso também é uma questão que seria legal da gente trazer. Só que você tem que estar o tempo inteiro Que com os tem seus para fazer, radares né? alertas, né? Em alerta, assim, seu radar tem que estar ligado para o que você pode fazer, que é o que falta. Então, a gente tem vários exemplos. A gente tem amigos que trabalham com identificação de plantas e que é um boom. A gente tem amigos que trabalham também com essa divulgação e que é um boom. E assim, tem as possibilidades. Só que você tem parte de estudo ambiental, sabe? Né? De impacto ambiental também. Tenho colegas que estão aí, estão se dando bem. Então tem. Só que você tem que saber usar. Você não pode ficar, se você quiser ser um bom botânico, ou ser um bom botânico não, porque quem está na universidade com certeza são bons botânicos, mas você não pode ficar preso, limitado, achando que você só vai conseguir ser um bom botânico se você estiver dentro de um concurso, de uma universidade ou de um instituto de pesquisa. Porque o que fortalece a sociedade pelo conhecimento hoje em dia é a divulgação nas redes sociais. É isso que fortalece a botânica dentro da sociedade. É a ponte entre a universidade e a sociedade, são as redes sociais e as oficinas e esse conhecimento que a gente que está aqui no garimpo vai fazendo, né, André? E é muito gratificante, assim, para mim é Quando a gente maravilhoso fala, fazer isso. para vocês terem uma ideia, isso que fala assim, que a Fernanda fala que a gente está meio que à frente, porque a gente saiu daquele lugar fechadinho da academia para chegar mais próximo
das pessoas, né? Não foi do dia para a noite. Eu acho que foi uma coisa bem corajosa e também para mostrar que existe vida, sim, fora também da academia. E vida muito boa, que dá para você sair daquela pressão absurda, né? E na verdade eu não diria tanto assim à frente, né? É um outro caminho possível, né? É um outro caminho possível, assim. Sim, é uma coisa possível que nem você falou assim, né? Você sempre se formar, né? É a sua formação que está em primeiro lugar. Você não tem que depender do outro para dizer que É. ele é melhor. Sei lá, é o que nem eu, Fernanda, eu gostava muito do que eu fazia e por isso que eu fiquei sempre no mesmo lugar, né? Então, assim, mas você também foi atrás para um jeito que você estava encaixando melhor. Então, você continuou, por exemplo, com a ligação da gente no botânico, mas você foi atrás de um outro e não tem problema nenhum em fazer isso. Porque você tem É. que se formar e não ficar frustrado. Por exemplo, quando a gente terminou de fazer a nossa primeira a nossa primeira presencial lá no Parque do Ibirapuera, que era no Ibira com as botânicas, vieram colegas nossos que estavam no fim do pós-doc e não tinham o que fazer depois, para saber como é que a gente fazia as oficinas, na verdade. É verdade mesmo. E pessoas Né? maravilhosas, Vieram né? atrás da Super gente. competentes. Né? Participaram das oficinas, né? Foi super legal, né? Sempre tinha botânico e biólogo nas nossas oficinas, né, Andréia? Era super legal, né? Verdade, né? Então, que nem assim, o meu intuito, quando eu falei assim, Fernanda, eu preciso do seu auxílio para como conversar com as pessoas, porque eu dava aula só para gente da graduação, da pós-graduação, como é que eu vou falar para o grande público? E como ela já fazia com as oficinas em geral no SESC, eu falei, eu preciso dessa linguagem, né? De ir Uhum. atrás e ali. Aí eu fugi um pouco, mas aí a pandemia eu voltei tudo de novo. Então, quem mais vem aqui, os cursos que fazem comigo, é tudo professor, professor e aluno, né? É. São áreas aplicadas diferentes, né? Áreas que o seu continua sendo ensino, né? O meu Sim, ficou mais voltado para a saúde, né? Para esse universo do autocuidado, do autoconhecimento, né? uhum. Assim. Sim, sim. Tinham perguntas para mim, mas eu acho que a gente respondeu o que eu falei. Me perguntaram de. Tá no celular até, eu tinha escrito aqui, de desse mundo da botânica, desse mundo da biologia tão gigante, de como escolher o caminho. A gente abordou isso também, né? E eu penso Uhum. assim, meio que para finalizar, né? Não sei, você tem mais coisa para falar, Fê? Não, acho que é isso mesmo. Né? Eu pensei assim, o conselho que você daria, por exemplo, se você tivesse voltando assim, encontrasse alguém no primeiro semestre hoje aí da biologia, que você falaria assim? Então, eu falei mais ou menos aquilo que eu disse, assim, eu falaria, procura uma universidade pública para te guiar nos seus estudos, sabe? Conhecer grupos de pesquisa que tenham um caminho aí já trilhado, né? Que estejam dentro de uma área de pesquisa que você goste. Teste primeiro para ver, porque muitas vezes você vai pensando que você vai estudar, sei lá, iguana selvagem, e que isso vai ser, nossa, aí você chega lá embaixo do sol, tem que ficar observando aquele negócio e fala, meu Deus, onde que eu fui me enfiar? Então, é Sim, muito importante você testar, teste, sabe? Vai atrás, experimente. A botânica e a biologia, em geral, é experimentação, né? Faz parte do método científico a experimentação e não é diferente encontrar o seu caminho. São muitas possibilidades, é um mundo de possibilidades. Biologia é um campo vasto, né? E muito frutífero. Então, eu acho que saborear as frutas aí no seu caminho, mas sempre pautado pela qualidade
ensino e das pessoas que estão te acompanhando nesse caminho. Então, via de regra, as universidades e os institutos de pesquisa, eles são abertos para pegar estagiários, mesmo que sem bolsa, né, com possibilidade de ter uma bolsa, mas eles são abertos para pegar esses alunos e é aí que você se encontra nesse caminho. Para mim, foi esse o caminho. Então, lutamos pelas instituições de testando a área que você mais se identifica, né? Porque eu sempre falei isso, né? Porque eu dei aula lá no IFE e eu era professora responsável lá pelos TCCs, né? Assim, olha, vai ser difícil, então faça pelo menos uma coisa que você goste. Porque vai ter dia que vai ser difícil, mas pelo menos você gosta disso, né? E aí me lembrou a Nanusa, né? Que a Nanusa sempre... Nanusa Menezes é a mãe da anatomia, né? E ela é uma pesquisadora que que já está aposentada pela Universidade de São Paulo, pela USP. E ela sempre terminava as palestras dela falando uma frase que é de outra pessoa, mas que para mim já é dela. Trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai precisar trabalhar na vida. É isso. É verdade. Que é nossa avó, né? Nossa avó científica aí. Não é nossa avó. Que é Na árvore genealógica, ela é a nossa avó materna. É verdade, é verdade. Faça isso com maior. Não é fácil, né, Fernanda? Não é fácil. Não existe só academia. Você, por exemplo, você viu, você pode dar aula para diferentes tipos de idade. Você pode ter um outro público fora. Você pode montar suas oficinas. A consultoria. A consultoria, verdade. Você pode. Olha o que eu ia deixar para trás. Olha esse monte de coisa linda aqui. Colega nosso, é tudo do Clay aqui, ó. Ilustração. Tem muita ciência nisso. E a Sandra também, ó. Tem coisas da Sandra aqui também. Do artesanato. A menina do Meristemas Acessórios faz trabalho lindo com plantas também. Mariana faz umas coisas lindas aí de trabalho em resina mesmo e vende as biojoias dela. E é uma técnica que a gente aprende no laboratório, né? Sim, ela comprou as coisas lá e seca as plantas, ela seca as plantas e inclui em resina. Entrou uma das meninas aqui, eu esqueci o nome dela, que é do Piante Quadros, ela também seca folhas e ela faz uns quadros também belíssimos. Vira arte. Uma vez eu dei uma oficina com o Sérgio Adachi, né, o Thunder, no Sesc, que era no Sesc de Jundiaí. A gente deu um curso, na verdade. Foram vários dias assim de curso, eram 2 vezes na semana, se eu não me engano, e era sobre arte botânica. Então a gente explica tudo isso com base em todos os conhecimentos que é o processo de herborização, de montagem de um herbário, é o processo de secagem que você faz para montar, por exemplo, desses quadros, né? Sim. Então, tem várias técnicas que a gente aprende no laboratório que você entendeu. Então, o caminho, ele vai te mostrando várias possibilidades. É estar no caminho para ir percebendo isso e adequando com a sua vida, com o que você gosta. Dá vontade de largar nada para trás, mas a gente tem que ir largando também, porque senão a mochila não aguenta, né? É verdade. E assim, isso aqui, ó, o quadro que nem do Clay, além do talento, que ele tem um baita de um talento, isso é tudo ciência. Tem um motivo do porquê que aquelas coisas estão daquele jeito, né? E aí você pode explicar para as pessoas o porquê que é. Então, existem outras maneiras para você poder fazer o que você gosta, não só presa, né, num lugar. Eu fico feliz da vida, Zoca. Eu também. Para mim, a Andréia foi um encontro de alma mesmo, um karma positivo que eu trouxe até aqui. Graças a Deus, existem essas pessoas na nossa vida, porque a Andréia é assim, passe o que passar, vai continuar comigo aqui no meu coração. Te amo, André. Também te amo. Dê um beijo aí na piolha. E, ó, apesar de tudo, Fezoca tem a piolha. E luta, né, Fê? É isso. E luta, isso obrigada mesmo. aí. Obrigada por você ter vindo, por ter aceito estar hoje, em pleno domingão.
Ah, é uma delícia. Escreve o nome da Andréia. Eu te ensino daqui a pouquinho. Ela vai escrever um bilhete para você, Andréia, e a gente manda. Ai, que legal, eu vou querer. E daí cuida das pedras aí, Ceci, cuida das pedras. É. E agradecer todo mundo que apareceu aí, todo mundo que entrou, perguntou, mandou um monte de beijo. E é isso, gente. Ir fazendo amizades ao longo do caminho, né? Existe sim a possibilidade. E obrigada de ter embarcado comigo nessa loucura aí no começo, mas uma hora a gente volta, né, Fê? Vamos encaixar Ah, as é, coisas. estamos juntas. No final, a gente sempre tá junta. A gente queria muito voltar com o Ibira com a Botânica, pelo menos para fazer um. Aí vamos ver se a gente consegue até o final do ano, vamos ver. Se não nas férias, em janeiro, vamos ver. E é É. isso. Então, Eu uma que boa agradeço. Obrigada mesmo, viu? noite. Sim, sim. E um beijo aí para vocês. Beijo, pessoal. Beijo para Ceci. Beijo para vocês que Beijo. estiveram aqui até agora. Até. Tchau, obrigada, gente. Ah, e aí, ó, eu vou depois escrever aqui, vou colocar o Fêmea Flora, essas coisinhas todas, tá bom? Quem quiser essas coisas Beleza. desse contato. E pelo menos para poder assistir, né? Pelo menos as lives e quem sabe marcar aí uma hora, né, Fê? É, quem quiser, só chegar, tá Tô bom? chegando. Obrigada, André. Tchau. Tchau.